zero apareceu pela primeira vez na Babilônia por volta do ano 300 a.C. Naquela época, os babilônios usavam o chamado sistema de numeração posicional, onde o valor de cada dígito depende da sua posição. Por exemplo, no nosso sistema numérico, que também é posicional, o número 2 não vale o mesmo que o 2 com o 5 ao lado, ou seja, 25. A posição do 2 muda de unidades para dezenas e seu valor também é transformado. O problema é que a ausência do zero no sistema babilônio criava uma certa confusão. Usando o exemplo anterior, seria como querer diferenciar o 25 do 205, deixando um espaço entre o 2 e o 5. Obviamente, o espaço vazio não era um método muito confiável. Por isso, eles criaram um símbolo para representar a presença da ausência, ou seja, para dizer que ali não havia número algum. O que é incrível é que os maias, a 12.000 quilômetros de distância, tiveram exatamente a mesma ideia. Mas a representação gráfica dos maias era muito mais complexa que a dos babilônios e muitíssimo mais complexa que o nosso zero atual. Na verdade, ele nem era um símbolo só, eram vários. Às vezes, o zero era um homem tatuado com um pingente no pescoço e a cabeça inclinada para trás. Outras vezes eram figuras inteiras, meia flor e até figuras impossíveis de descrever. Em todo caso, como para os babilônios, o zero dos maias não era um número propriamente dito. Era algo parecido com a vírgula hoje em dia, que serve para separar os decimais. Ela é parte do sistema numérico, mas não é um número. Criar um símbolo para o zero foi importante, mas o salto conceitual brilhante foi a sua definição explícita. E isso só aconteceu no ano 630 d.C., na Índia. E não é por acaso que foi por lá. Para os antigos indianos, os conceitos de nada e de eternidade eram uma parte muito importante das suas crenças. O universo nasceu do nada e a volta ao nada é o objetivo final da humanidade. É por isso que, culturalmente, não tiveram qualquer problema em se adaptar à ideia do zero como vazio. Alguns dizem até que a forma circular do zero representa o ciclo da vida, também conhecida como Uróbulo, aquela serpente da eternidade que come a própria cauda. Já outros dão ao zero uma origem mais terrena, literalmente. Dizem que a sua representação gráfica foi inspirada na forma como os antigos indianos faziam seus cálculos, ou seja, no chão com pedras. O que acontecia é que ao tirar uma pedra ficava um buraco redondo marcado na terra, como uma representação do movimento de alguma coisa para nada. Só que, para o zero entrar na mesma categoria que os outros números, ainda era preciso ter leis sobre como somar, subtrair, multiplicar e dividir com ele. E foi exatamente isso que o matemático indiano Brahmagupta fez. Ainda que as divisões com zero tenham criado problemas que perduraram por séculos. Suas ideias foram incorporadas na China e no Oriente Médio, onde o zero entrou na lista dos números que usamos até hoje. Foi assim que, com apenas 10 dígitos de 0 a 9, os matemáticos conseguiram criar e manipular números enormes de uma maneira muito mais eficiente. A consequência disso é que os números começaram a ficar cada vez mais abstratos e a perder a sua correlação com os objetos da vida real. Já não eram mais 2 maçãs e 3 cabras, mas sim 2 e 3. Essa crescente abstração beneficiou particularmente o zero, o número que significava nenhuma cabra. Ou pelo menos era isso que se esperava. Por volta do ano 970, o zero chegou à Europa, onde enfrentou a sua batalha mais dura. Longe de ser bem-vindo, ele foi combatido e até proibido. O problema, diziam, é que ele abria caminho para os números negativos, e estes legitimavam os conceitos de dívida e empréstimo. E eles não estavam tão errados, já que os próprios indianos já chamavam os números negativos de dívidas. A questão é que o problema com o zero não passava só pela economia. No nível mais abstrato, o zero era visto como a aceitação de um mundo sem Deus, o que, claro, não agradava à Igreja Católica. Além disso, estávamos na época das Cruzadas, quando qualquer ideia de origem árabe era vista pelos cristãos com, no mínimo, desconfiança. Foram necessários séculos de debates científicos, filosóficos e religiosos para que, finalmente, a completa aceitação do zero fosse possível. Isso já no século XV. A essa altura, pode até parecer que o zero tinha sido o retoque final do nosso sistema numérico indo-arábico. Mas, na verdade, foi só o início de uma revolução que transcendeu a matemática e mudou para sempre a física, a química, a biologia e muito mais. Graças ao zero, os números puderam se distanciar das necessidades práticas, como contar os dias ou cabras, e se tornaram entidades abstratas com vida própria. Em outras palavras, o zero deixou de ser o nada e virou uma das maiores invenções da humanidade.